A expedição Rally da Safra, que faz o acompanhamento da safra de grãos do Brasil, apresentou na última semana a sua conclusão dos trabalhos que percorreram o país de norte a sul para acompanhar de perto a safra de soja do país nas lavouras. Os números confirmam uma produção muito grande, uma produtividade muito positiva para o país. De acordo com a expedição, foi a ótima condição climática em boa parte do país e também o alto investimento em tecnologias que proporcionou uma produtividade média muito elevada para o Brasil nessa temporada. Veja como ela está maior nesse ciclo em relação ao que eles apuraram na temporada anterior. Veja que na safra 2016-2017, rendimento médio por hectare está em 55,8 sacas por hectare. Já na média do ano passado, temporada 2015-2016, o segundo bloco à sua direita, você vê que o rendimento médio do país foi de 48,2 sacas por hectare, portanto, uma melhora grandiosa de um ciclo para o outro. Alguns estados produtores registraram pela primeira vez na história uma média estadual superior a 60 sacas por hectare, o que é um rendimento muito grande para o Brasil. Eles foram Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso não chegaram a 60 sacas por hectare no nível médio, mas também alcançaram patamares recorde para os seus estados. Já a região do Mato Piba apresentou uma recuperação muito expressiva nas suas lavouras em relação às safras passadas, embora seus índices não tenham sido ainda os maiores já registrados. Diante de todo esse cenário, a expedição Rally da Safra apresentou a sua projeção para a produção de soja do Brasil, estimada por eles em 113 milhões e 300 mil toneladas. É um volume muito grande, ele supera em muito as estimativas oficiais de órgãos nacionais e também internacionais. Vamos relembrar estes números então. Veja que a Conab projeta uma safra de 107 milhões e 600 mil toneladas do grão. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 108 milhões de toneladas e o IBGE em 108 milhões e 400 mil. É neste número, por volta de 108 milhões de toneladas, que o mercado está de olho e é o que ele espera que o Brasil produza em soja nesta safra. A expedição Rally da Safra, portanto, destoa bastante destes números, trazendo a projeção lá para cima para mais de 113 milhões de toneladas. Em maio, a equipe da expedição volta às estradas do Brasil para daí então fazer o acompanhamento da safra de milho safrinha. E o mês de abril começou com chuvas mais intensas na região nordeste do país. Vamos saber agora como é que fica o mapeamento de chuvas para todo o mês em todo o Brasil com a Nadiara Pereira. O mês de abril é normalmente marcado pela redução das chuvas em grande parte do Brasil. Agora já estamos no período de outono, que é um período mais seco, especialmente no interior do Sudeste e do Centro-Oeste. Agora, cada vez mais, as chuvas migram para o extremo norte do Brasil e também continuam um pouco mais frequentes sobre a região sul. Nesses próximos dias, vai voltar a chover forte sobre o sul do Brasil. Entre o Rio Grande do Sul e Paraná são esperados volumes de água de até 50 milímetros e também vai continuar chovendo mais forte sobre algumas áreas de São Paulo. Inclusive, o interior paulista pode ter até chuva acima da média para este mês de abril. No Centro-Oeste, a chuva também continua nesses próximos 5 dias, com volumes que devem passar dos 30 milímetros em algumas áreas de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso. E essa chuva é boa para a agricultura, porque mantém os bons níveis de umidade para o desenvolvimento das lavouras de segunda safra. E neste período ainda são esperados altos volumes de água também em boa parte do norte do Brasil e da fronteira agrícola do Mato Piba. No Nordeste, a chuva diminui. Nesses últimos dias vem chovendo forte sobre o interior da região, mas a chuva deve perder intensidade ao longo desta semana. Ao longo do próximo período, entre os dias 8 e 12 de abril, a chuva já diminui um pouco de força no interior do Brasil, como é normal da época do ano. As pancadas serão bem mais isoladas entre o Sudeste e Centro-Oeste e também no interior nordestino. A chuva ocorre de forma mais intensa sobre o sul do Brasil, especialmente na fronteira oeste gaúcha, com volumes acima de 50 milímetros, e também sobre a região norte, especialmente aqui entre Amazonas e Acre, onde estão previstos volumes de água acima de 30 milímetros. No terceiro período, a situação é bem parecida. Chove de forma bastante intensa sobre o norte do Brasil, especialmente no Amazonas, onde estão previstos volumes acima de 70 milímetros. Também vai chover forte aqui entre o norte do Maranhão, Ceará e partes também do Rio Grande do Norte.
e também chuvas mais abrangentes no sul do Brasil. No sudeste, no centro-oeste, a gente observa que a chuva continua, mas com baixo volume acumulado. E a tendência é que para a segunda quinzena do mês de abril, essa chuva diminua cada vez mais de intensidade. Ainda são esperados alguns episódios, mas é uma chuva cada vez mais isolada, com menor volume acumulado. E sobre o sul do Brasil, a chuva continua com certa frequência agora ao longo dos próximos períodos e no decorrer da segunda quinzena ainda de abril, a chuva se concentra um pouco mais sobre o extremo norte do Brasil e também faixa norte do Nordeste.